O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, João Batista, a última luz que se acende e ilumina antes da chegada, antes da manifestação de Jesus Cristo, e que João prega para as pessoas a vida correta, o procedimento certo, a vida ética, a maneira correta, justa de viver. Quantas vezes a gente se esquece disso, irmãos e irmãs, que para chegar a Cristo a gente tem que passar pelo mais básico, que é o ensinamento de João Batista, quer dizer, ser pessoas honestas, ser pessoas de bem, ser pessoas que vivem aquela regra de ouro que está no coração de todo ser humano, independente da sua religião, da sua crença ou da sua descrença, porque ela aparece no mundo inteiro. Não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. E aqui, cada um de nós, nesse tempo de advento, que é um tempo de conversão, nós teríamos que perguntar no nosso interior, como eu estou vivendo essa regra de ouro da vida humana, da convivência humana. Reconhecer o meu semelhante como um outro eu e, portanto, tratar ele como eu gostaria de ser tratado e não fazer para ele nada do que eu não gostaria que me fizessem. Se você não gostaria de saber que falaram mal de ti pelas costas, porque você faz isso com o outro, com as outras pessoas? Se você não gosta que te enganem em algum negócio e você perca dinheiro por causa da esperteza de outro que te fez ganhar menos, por que que você pratica isso
com relação a outras coisas, né? Se você não gosta de ser tratado como uma coisa, como um objeto, como algo descartável, porque você às vezes vê ou escuta coisas, né? Ou repete ou canta canções que tratam o ser humano como uma coisa, como um pedaço de carne, como um instrumento que se usa e joga fora. Ah, mas é só uma música, não é nada. Eu sei bem, as pequenas coisas elas contam muito. Se alguém batesse na tua porta ou te ligasse, né, fizesse uma ligação e perguntasse assim: nós estamos fazendo uma campanha pelo nosso partido e gostaríamos que nos dessem 5 centavos, não é nada. Quem vai sentir falta de dar 5 centavos para alguém, né? Ah, muito bem, eu dou 5 centavos, qual é o partido que vocês estão criando, né? Ah, nós estamos refundando o partido nazista. Ah, não, aí não. Ah, mas são só 5 centavos. Não, mas para uma coisa feia assim eu não dou nem 1 centavo. Então, para as pequenas coisas, se elas representam o mal, se elas representam uma coisa que o cristão não pode aceitar, por que a gente dá ouvidos para ela? Por que a gente dá o nosso clique, o nosso like para elas? Por que a gente fica olhando, esperando, sabendo que cada segundo que a gente se detém numa imagem, numa propaganda, numa música, é um dinheiro que vai para quem produziu isso e colocou na rede social? Então aqui a gente poderia examinar muito o nosso comportamento como cristãos, e não só como cristãos, como pessoas de bem, porque João Batista não falava para cristãos. Vejam que quem vai consultar João Batista, alguns deles são soldados. Soldados eram romanos, eram pagãos, não eram nem sequer judeus. Mas João Batista não dizia para eles: vocês sigam o judaísmo, deixem de ser soldados romanos. Não. Ele falava do procedimento ético, de dizer: tua profissão é soldado, então não coloca acusação falsa para ninguém, não aceite suborno nem propina de ninguém. E aqui, irmãos e irmãs, a gente tem que admitir que nós vivemos numa cultura no Brasil que está caindo em cima de nós, A cultura do jeitinho, a cultura da malandragem, a cultura da esperteza, a cultura de tirar proveito em tudo, E que agora volta para nós na forma de corrupção, na forma de milhões, bilhões ou trilhões desviados, que deviam estar ajudando na educação, na saúde, nas estradas, nas escolas, etc, etc, E vai para o bolso do esperto, e daquele que muitas vezes, depois de cometer todas as suas espertezas, vai para a igreja no domingo. Então, aqui a gente podia falar muito sobre isso, irmãos e irmãs, nesse nível João Batista, que ainda não é o batismo de Cristo, e nos perguntar se nós sequer chegamos na beira do Jordão para receber esse batismo de João Batista, que não é um batismo da vida nova, é um batismo de purificação. E às vezes, irmãos, me preocupa, quando a gente vê nos nossos católicos todos indo muito felizes para receber a Eucaristia, e realmente a Eucaristia é um grande tesouro, e todos nós
temos que receber a Eucaristia, que é Cristo que nos deu, nosso remédio, nossa ajuda, mas, justamente porque é o nosso grande tesouro, a gente se pergunta se o gesto da comunhão está sendo um gesto verdadeiro e autêntico, porque se eu não estou em comunhão com Deus e com os meus irmãos, se eu fiz alguma coisa que rompeu a comunhão e não pedi perdão para Deus e para o próximo, e não recebi o sacramento do perdão, que é o sacramento da penitência, da confissão, ou pelo menos nesses tempos de pandemia, se eu não fiz um ato de contrição, né, um ato de arrependimento sincero, então, até que ponto o meu gesto de receber a comunhão é um gesto verdadeiro, autêntico? Aqui a gente poderia continuar muito nessa linha, mas como nós estamos hoje anunciando o domingo da alegria, lembrar que João anuncia uma grande alegria. Qual é a alegria que João anuncia? A alegria de Jesus. Depois de mim vem um outro que está acima de mim, que é mais forte do que eu. E diante dele eu não sou digno nem de ser aquele servo mais humilde que desamarra a correia das sandálias do seu patrão quando ele chega em casa. Porque Cristo vem não só para nos limpar e purificar do mal. Cristo não veio para nos ensinar o caminho da justiça apenas. Ele veio para nos dar a sua vida, a vida divina que Ele tem junto do Pai. Ele vem para nos fazer filhos no Filho. Ele vem para que seja derramado sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Nós estamos nesse ano litúrgico que já começou, né? Já começou o ano litúrgico de 2022 para nós. Nós vamos escutar durante todo esse ano o Evangelho segundo São Lucas. A liturgia dos domingos, ela tem 3 anos, né? Num ano a gente escuta Mateus, no outro a gente escuta Marcos, e depois no 3º ano a gente escuta Lucas, e esse ano a gente vai escutar São Lucas. São Lucas é o evangelista da alegria, e ele sempre relaciona o Espírito Santo e a alegria. Onde tem Espírito Santo tem alegria, onde tem alegria verdadeira, ali está o Espírito de Deus. E por isso, como é bonito a maneira como São Paulo fala nessa segunda leitura que a gente escutou para os cristãos de Filipos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Aqui não é só a conduta justa, reta, ética, que é acessível a toda pessoa de bem, mesmo que não acredite em Deus. Aqui é a bondade, aquele amor que vem diretamente do Espírito de Deus derramado sobre nós. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, acompanhadas de ação de graças, quer dizer, pedindo e agradecendo ao mesmo tempo, porque somos filhos de um Pai que nos dá tudo. E quando nós fazemos a vontade do nosso Pai, a gente não faz ela como escravos, ou seja, com pesar, com tristeza, como faz o homem velho. O homem velho segue os mandamentos com um peso nas costas, porque o homem velho diz: como eu gostaria de pecar, mas eu não posso porque Deus me proíbe e me castiga. Então, com medo dele, eu ando na linha, procuro evitar o pecado. Esse é o espírito do homem velho,
mesmo que obedeça, que siga a Deus, faz isso com um espírito de escravo, ou seja, com um espírito de medo. E quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do amor do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, é derramado sobre nós, nós recebemos o espírito de filhos, que chamam a Deus de papai, paizinho, abá, pai. Ou seja, que olhamos para Ele com amor e que fazemos a vontade dEle porque nós gostamos de fazer, porque ela é uma coisa boa, gostosa para nós, prazerosa. E só o Espírito de Deus pode dar alegria ao fazer a vontade de Deus, porque o homem velho, como a gente falou, mesmo que obedeça a Deus, obedece com uma certa tristeza, com um certo peso. E aqui a gente tinha que se perguntar também, se para mim a vida cristã eu sinto ela como pesada, eu sinto que ela me entristece, eu sinto que ela como que me corta as asas, que não permite eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Será que existe muito mais em mim o espírito do homem velho do que o da criatura nova que eu recebi no meu batismo? Porque o batismo de Jesus não é o de João Batista. Batista batiza com água, a água lava. Cristo batiza com fogo do seu Espírito, e o fogo transforma, cria uma criatura nova. E é isso que Ele fez conosco, nos transformou em criaturas novas. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que Cristo nos faça acolher a vida nova, para que a gente não somente dê ao mundo um exemplo de honestidade, de retidão, como toda pessoa de bem deve fazer, mas que a gente dê ao mundo um testemunho de bondade, um testemunho de amor, de alegria, que somente o Espírito Santo pode nos conceder.